Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre de forma antecipada nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, onde tem mais de 9.600 vídeos gratuitos para você que é meu seguidor. Vai ao Instagram, blog e Facebook. Dê o like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade. Liturgia referente ao dia 9 de março de 2024, tempo da quaresma, sábado, terceira semana da quaresma, ano B, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria com prefácio da quaresma e tem também memória facultativa para a comemoração Santa Francisca Romana Religiosa. Eu vou, no final, transmitir aqui uma biografia de Santa Francisca Romana. Primeira leitura. Leitura da profecia de Oséias, capítulo 6, versículos do 1º ao 6º. Vinde, voltemos para o Senhor, Ele nos feriu e há de tratar-nos. Ele nos machucou e há de curar-nos. Em 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia há de restaurar-nos, e viveremos em sua presença. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, mas como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, ao Salmo 50 ou 51. 50 se for da Bíblia Latina, traduzida do grego, ou 51 se for da de Jerusalém. Versículos 3º ao 4º, 18 a 19, 20 ao 21ab, refrão conforme a profecia de Oséias, capítulo 6, versículo 6º. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Repitamos. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu quis misericórdia e não o sacrifício, pois não são do vosso agrado sacrifícios. E se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Eu quis misericórdia e não sacrifício. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Repitamos. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Vamos aclamar e depois proclamar o Santo Evangelho. O Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Aleluia, 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 aleluia. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Quem se humilha será elevado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.
Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos saber um pouco dessas leituras. Tem Oséias, tem também Lucas, no Evangelho, né? Deixa eu ver aqui o que diz sobre Oséias. Oséias fala da conversão de Israel. Israel não merece confiança. O povo daquela época é um culto formal sem coração, conforme está em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 14. Eu darei à terra a chuva em seu tempo, a da primavera, outono, e colhereis o trigo, o vinho e o azeite. Conforme o Salmo 2, versículo 6, descerá como a chuva sobre a erva, como a água que molha a terra. Oséias 6, versículo 3, procuramos o conhecimento do Senhor, sua chegada é tão certa como o dia de amanhã. Ele virá como vêm as primeiras chuvas, como a chuvarada que encharca a terra. Então são comparações com esse texto de Oséias, capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Tem mais aqui, Oséias 6, versículo 4. Que farei contigo, Efraim? Referindo-se a Israel. Que faço de ti, Judá? Teu amor é como nuvem passageira, como o orvalho da manhã, que logo evapora. Tem Oséias 13, versículo 3. Por isso hão de tornar iguais à névoa da manhã ou ao orvalho da madrugada, que logo cedo evapora, ou como a palha que se varre do terreiro, ou a fumaça que sai pela chaminé. Tem Oséias 6, versículo 5. Foi por isso que eu martelei com os profetas, que eu os arrasei com as palavras de minha boca, e minha sentença brilhará como a luz. Tem Jeremias também, capítulo 1, versículo 10, tudo comparado ao texto de Oséias, capítulo 6, versículos do 1 ao 6. Hoje eu te coloco contra as nações e reinos, para arrancar e para derrubar, devastar e destruir, para construir e para plantar. Tem outra comparação com Oséias 6, versículo 6. Eu quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos. Está lá também em Amós, capítulo 5, versículo 21, que diz o seguinte, deixa eu ver aqui: detesto vossas festas, não sinto o menor prazer nas vossas celebrações. Tem Miqueias também, capítulo 6, versículo 8. É só praticar o direito, amar a misericórdia e eliminar humildemente,
é só praticar o direito, amar a misericórdia e caminhar humildemente com teu Deus. Em Mateus 9, versículo 13, misericórdia eu quero, não sacrifícios. Não é ao justo que vim chamar, mas ao pecador. Palavras de Cristo Jesus. Mateus 12, versículo 7. Se tivesseis chegado a compreender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios, não condenaríeis inocentes. Agora vamos passar aqui para o Evangelho. Lucas 18, versículo do 9 ao 14. Está também em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, erva doce, cominho, e deixa de lado os ensinamentos mais importantes da lei, o direito, a misericórdia e a fidelidade. Está no Salmo 51, versículo 3 também. Vejamos aqui. Ó Deus, tem piedade de mim, conforme a tua misericórdia. Cancela meu pecado. Está em Lucas 14, versículo 11. Todo que se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Agora temos uma palavra também da Bíblia Pastoral 1990. Diz o seguinte: não basta ser perseverante e insistente, é preciso reconhecer e confessar a própria pequenez, recorrendo à misericórdia de Deus. De nada adianta o homem justificar a si mesmo, pois a justificação é dom de Deus. Olha, isso é muito importante. Lá na leitura da Palavra e Vida 2013, eu vi essa mensagem. Temos o costume de pensar que o fariseu era um hipócrita. Na realidade, o seu problema era acreditar ser a imagem falsa que criou de si mesmo. Na realidade, o fariseu é tão sincero como o publicano. A única diferença é que o publicano procurava viver na humildade e caminhar na verdade. Entretanto, o fariseu mentia ao fabricar para si uma imagem falsa. E o que é pior, havia chegado a acreditar na sua própria mentira. Sejamos sinceros, o mesmo acontece com muitos de nós, né? E para chegar a Deus não existe outro caminho senão o caminho da verdade e da humildade. Então guarde aí bem para você. Quem se humilha será elevado. Quem se eleva será humilhado. Então é não ser soberbo, é ser simples, ser verdadeiro. Vamos agora aos santos do dia. Temos aqui dia 9 de março. Atenção, São Paciano. Foi bispo do ano 390, bispo de Barcelona, na Espanha. Ao pregar a fé, Paciano afirmava: cristão é o meu nome e católico o meu sobrenome. Santo do dia 9 de março, São Bruno, bispo e mártir, faleceu em 1009. Foi capelão da corte do imperador Otto III, fez-se monge camaldulense, foi nomeado bispo de Erfurt e morreu durante uma missão na Morávia, trucidado pelos pagãos junto com 18 companheiros. Santa do dia 9 de março, Santa Catarina de Bolonha, virgem, faleceu em 1463. Ela foi religiosa da Ordem de Santa Clara. Santa Catarina de Bolonha foi uma ilustre pessoa nas artes liberais. Mais ilustre ainda pelos dons místicos e pelas virtudes da penitência e da humildade. Foi mestra das virgens consagradas. Santo do dia 9 de março, São Domingos Sávio, faleceu em 1857. Foi discípulo de São João Bosco, seguiu à risca o conselho que este lhe deu para realizar seu grande sonho de ser santo, ter alegria e devoção a Nossa Senhora, empenhar-se na oração e nos estudos, fazer bem aos colegas do oratório,
confessava-se toda semana. São Domingos Sávio. Santos do dia 9 de março, São Pedro Choi Yong e São João Batista Chong Shan-un. Foram mártires e faleceram em 1866. Pais de família coreanos que colaboraram na catequese e editaram livros cristãos, sendo por isso torturados e decapitados. Bem, hoje tem uma memória facultativa. Dia 9 de março, memória facultativa na missa em homenagem a Santa Francisca Romana. Nós vamos então falar um pouco sobre esta santa que será homenageada em muitas igrejas. Foi uma religiosa, faleceu em 1440. Durante 40 anos, Francisca Romana, essa nobre senhora, levou uma vida de piedade, humildade e paciência admiráveis, como esposa e mãe. Após a morte do marido, entrou na congregação das Oblatas Olivetanas de Santa Maria Nova, por ela mesma fundada. Foi favorecida por graças e dons místicos extraordinários. Segundo o site do Vaticano, com um manto estranho, bruto, de cor verde escuro, Francisca passava pelas vielas de uma Roma órfã da sua antiga majestade, passava rapidamente entre as ruínas de muros desabados, onde uma vez reinava a glória de igrejas e palácios. Depois, no início do século XV, tornaram-se uma deteriorada miséria. Não obstante, suas vestes, as vestes que usava, embora pobres, se desentoavam. Com a atitude de uma mulher de cerca de 30 anos, bela, mas não vistosa, elegante, mas sem frieza, trata-se de Francisca Bussa. Francisca Bussa, da família dos Ponziani, nobre romana, esposa de Lourenço, jovem de uma prestigiosa linhagem. Seu comportamento original suscita gozação entre os senhores e mexericos sarcásticos entre as matronas. Enfim, era vista como traidora da própria casta. Sem se importar pelas conversas fiadas, ela continuava a conquistar todos com graça invejável. Francisca não só transformou o palácio de Trastevere, onde vivia em uma espécie de central de assistência aos pobres, até o mais miserável dos pobres sabia que ali, na casa Ponciani, podia encontrar um pedaço de pão, um copo de vinho, roupa decente e um pouco de dinheiro. Mas até estendia a mão na saída das igrejas ou ia bater as portas dos seus nobres conhecidos para pedir esmola no lugar de quem se envergonhava de fazê-lo. Diante desta atitude anticonformista, também seus familiares se renderam. Certa vez, seu sogro, cansado de dar contínuas esmolas aos mendigos, tirou-lhe as chaves das despensas e esvaziou os celeiros da família. No entanto, após alguns dias, os celeiros onde havia permanecido somente cascas de milho se encheram novamente de quintais de ótimo trigo que ninguém havia comprado. Francisca era uma mulher rica e nobre, diferente. Rica, mas repleta de piedade, que se preocupava com os excluídos, tratava os homens e mulheres da servidão como seus irmãos e irmãs, como eles mesmos testemunhavam. Esta nobre senhora, que não se apresentava com roupas de seda e joias, para não demonstrar seu status, pelo contrário, ela havia vendido tudo para saciar a fome dos pobres e cuidar dos mais necessitados. Ela não mantinha sua alegria oculta em um cofre, visível a poucos, mas em um coração totalmente aberto a todos, dia e noite, como os portões da casa, sem deixar de mãos vazias aquele Jesus que se apresentava como indigente. Ao tornar-se esposa e mãe, em idade muito jovem, Francisca foi sempre muito carinhosa com o marido e com seus 3 filhos, dos quais 2 faleceram cedo. Desde criança queria consagrar-se à vida religiosa, mas o matrimônio fazia parte de um daqueles clássicos acordos da época entre as famílias importantes. Por isso encontrou uma forma
peculiar de viver o seu papel sem sufocar a sua inspiração de servir, resultado de uma fé composta e fortalecida de oração e de uma série de penitências físicas. São documentados ataques demoníacos contra sua pessoa mediante violência e tortura, mas também muitos sinais de curas, sinais extraordinários devido à caridade da Tchekolela, como era chamada, Tchekolela. Em 1436, ao ficar viúva, Francisca retirou-se para o mosteiro das Oblatas da Santíssima Virgem, que havia fundado, onde faleceu em 9 de março de 1440. Por 3 dias seguidos, multidões de pessoas faziam fila para o último adeus comovido àquela que todos já consideravam Santa de Roma. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde sana as nossas dúvidas, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, porque afinal de contas é o nosso Pai. E é o Pai eterno, o divino Pai eterno, Pai das misericórdias, como diz São Paulo, ou Papaizinho do céu, como Jesus o chamava, Abba, Papai do céu. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final. Jesus é Deus humanado que morreu por nós na cruz. Não existe amor igual a esse. Então, se você quiser viver eternamente, por todos os séculos dos séculos, com Deus Pai, o Divino Pai Eterno, com Deus Filho, Jesus Cristo, com Deus Espírito Santo, nosso santificador, nosso paráclito, se você quiser, eu acho que em sã consciência, todos gostariam de viver eternamente como anjos, com corpos glorificados, tendo a visão beatífica de Deus, né, estando em comunhão com Ele, e não ser banido da sua presença. Então, se você quiser, creia. Jesus é Deus, morreu na cruz por nós, ressuscitou no 3º dia, ascendeu ao céu, está à direita do Divino Pai Eterno, o Deus Pai, como nosso intercessor, como nosso mediador, nosso sumo sacerdote eterno, nosso irmão primogênito. É só você se converter. Creia e seja batizado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.